Fala, meu povo! Vocês estão bem? Olha só, nós estamos aqui hoje gravando o segundo podcast da nossa série do Pod Gestão e hoje a gente tem uma convidada extremamente especial que daqui a pouco eu vou falar sobre ela. Mas antes, não esquece de deixar aquele like, aquele joinha lá no nosso vídeo, compartilhar esse conteúdo com outras pessoas para todo mundo ter acesso e se inscreva aí também no nosso canal para você poder acompanhar tudo que a gente vai falar. Olha, a nossa convidada de hoje, ela é psicóloga, ela é escritora, ela é um monte de outras coisas que eu vou deixar ela se apresentar e contar pra vocês. Mas ela tem um livro que depois nós vamos falar sobre o livro dela, que ela já lançou e que é extremamente importante a sua leitura sobre psicoeducação. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Deixa eu receber minha amiga Kelly Rodrigues, seja bem-vinda. Olá, obrigada pelo convite. Estou honrada de estar aqui nesses episódios iniciais. É isso aí, estamos iniciando aqui com força total. Arrasou, hein? Se apresenta aí pra galera que vai acompanhar esse nosso podcast, quem é a Kelly Rodrigues? Bom, o Diego adiantou um pouquinho aqui, mas dessas milhares de coisas, a coisa que eu mais me orgulho, de fato, é ser psicóloga, é ser mãe da Manu, né? Ter aquele tesouro em casa. Eu tenho uma habilidade, né, de me envolver em muitos negócios e muitas coisas. Então, eu tenho 2 consultórios meus. Hoje eu sou sócia de uma clínica de reabilitação neurofuncional. Estou entrando num novo negócio, né, mais parecido com um cowork, mas mais voltado para o marketing. Tenho alguns negócios digitais. Mas a minha paixão que me move de verdade é sentar no consultório e atender meus pacientes. Eu sou muito, muito, muito feliz quando eu estou clinicando, né, atuando mesmo como psicóloga clínica. Eu digo que não é só o que paga as minhas contas, é o que me motiva. E para mim, psicólogo de verdade tem que estar no consultório atendendo. Então, o psicólogo ele pode fazer várias outras coisas, mas atendimento é a raiz, né? O psicólogo raiz é o que vai pro consultório e atende. Eu sou muito feliz fazendo isso. Então, assim, o que me define hoje, basicamente, é o meu trabalho, são os projetos que eu acredito, que eu me envolvo, né? Assim, de corpo e alma, nos projetos que eu compactuo, nas coisas que eu quero fazer, eu me envolvo de corpo e alma. Então, eu sou muito, muito, muito entregue para as coisas que eu faço. E isso é uma característica muito forte minha. Então, não tenho como falar quem eu sou sem falar disso, sem falar da minha determinação, sem falar de como eu me envolvo com as coisas que movem o meu coração. E como você falou também, né, esqueci, eu já tenho 2 livros, o outro a gente esqueceu de trazer. Ah, já são 2? Mas sim, o outro eu sou coautora, esse bacana. Eu sou coautora e organizadora do Psicoeducação. Ele nasce de um desejo do meu coração, da psicologia ser acessível para as pessoas. Então, o que a gente faz inicialmente no processo psicoterapêutico? Psicoeducação. A gente educa o nosso paciente sobre o processo, sobre a psicoterapia, sobre o processo dele. Então, tudo começa na psicoeducação. E o subtítulo, né, ele diz o seguinte: o ideal seria que a gente tivesse aprendido tudo isso que eu tô falando no livro lá no jardim de infância. Mas aí eu trouxe 7 psicólogas para escrever esse livro comigo. Eu quis abordar 7 áreas da vida com leveza, sem termos técnicos, sem tecnicismos, né, que a gente fala, sem grandes referências bibliográficas, mas de fato esse olhar do psicólogo para essas áreas da nossa vida. Que bacana. E Kelly, por que a psicologia? O que fez você se enveredar para a psicologia e ir para a psicologia clínica? Aqui no Pod Gestão pode tudo? Pode, aqui pode. Jogo aberto. Eu acho que é Deus, velho. Não tem outra explicação não, Diego. Porque quando eu tinha 6 anos de idade, eu já sabia que eu queria fazer psicologia. Que bacana. Com 6 anos de idade, eu tava brincando não, né? Porque assim, lá no Goiás tem um negócio do quilo do almoço. Criança almoçava, não podia brincar. Aí tinha que ficar aquele bando de menino sentadinho, assim, esperando dar 1 hora do quilo do almoço. E eu me lembro que tava eu, meus irmãos, alguns primos conversando. E aí alguém disse assim: mas no ano 2000 o mundo vai acabar. E a gente, criança, né, de antes do ano 2000, a gente tinha certeza absoluta. Tipo assim, a gente tinha certeza que o mundo ia acabar. E aí eu lembro que a gente estava fazendo as contas para saber com quantos anos estaríamos. E eu soltei, assim, do nada. Eu falei, mas eu vou estar com 21 anos e eu vou ter acabado de me formar em psicologia. Não é justo. Eu não vou nem ter trabalhado.
Eu queria trabalhar. A criança com 6 anos já queria trabalhar. E eu fiquei revoltada com Deus, porque o mundo ia acabar e eu não ia poder ter trabalhado na psicologia. E isso era tão do meu coração, sabe, Diego? Eu falo que foi Deus, porque assim, é uma coisa que eu não sei explicar. Não foi, eu não gostava. Eu não gostava realmente de exatas, mas não foi por isso que eu procurei a psicologia. Eu tinha certeza, eu negociava tudo com Deus, menos a psicologia. Então eu falava, cara, tu não me tira daqui, deste plano, sem eu ter feito psicologia. E era uma coisa tão distante, tão inacessível, do tipo assim, a gente era tão pobre que eu achava que era uma coisa impossível de eu alcançar. Então eu falava pra Deus, falava, cara, quando eu tiver 90 anos, se eu for fazer psicologia, eu tô feliz. Mas eu não posso sair desse plano sem fazer esse curso. Eu quero muito. Então, eu ficava sempre assim, tudo que eu fazia, todo o trabalho que eu arrumava, sempre subempregos, porque eu não tinha terminado, não tinha uma faculdade, então eu não tinha um emprego formal ali, que pagava uma grana boa. Então, eu sempre tive subempregos antes da psicologia, antes do serviço público. E a grana, obviamente, não dava. Eu não tinha preparo suficiente para entrar numa federal, porque engravidei aos 18 anos, então a vida foi tomando outro destino. Eu tive que arrumar um emprego, e esses empregos não pagavam o suficiente para eu pagar uma particular. E se eu largasse a particular para passar na federal, eu ia ter que viver em função de estudar, e minha grana fazia falta em casa. Então, assim, eu falava para Deus, eu falava, pelo amor, pelo teu amor, não me tira daqui sem fazer psicologia. Então, era uma coisa, assim, muito de dentro. E aí, você vai me perguntar, tá, mas você queria fazer psicologia por quê? Não sei, eu queria fazer psicologia. Tanto que quando eu peguei o diploma, eu falei, tá, o que eu faço com isso agora? Não sabia ainda. Eu queria muito aquilo. Sabe aquela coisa assim, que a criança quer, e quando ela ganha, ela fala, meu Deus do céu, e agora? O que eu faço com tudo isso? Uhum. Então, eu me formei aos 31 anos, porque, né, engravidei aos 18 antes de entrar na faculdade, fui cuidar da minha casa, da minha filha, do meu casamento. E só entrei na faculdade aos 26 anos de idade. Mas era uma coisa assim que eu nunca tive dúvida. Era certeza. Não tinha mais ou menos psicóloga. Era psicóloga e ponto. Então, eu fiz várias outras coisas. Trabalhei em várias outras coisas. Tive vários subempregos. Mas a psicologia, ela estava ali no Foi meu o grande destino. amor. Cara, eu nunca sonhei ser mãe. Nunca sonhei casar. Mas a psicologia era inegociável. Então, eu sinto que eu tô no lugar certo, fazendo a coisa certa. Que bacana. E pra mim, assim, isso é um privilégio. Porque nem todo mundo consegue não só fazer o que gosta, mas viver disso. Isso, pra mim, é certeza absoluta. Eu costumo dizer que quando a gente trabalha com aquilo que a gente ama, a gente não trabalha, a gente se diverte. Não é? Porque a gente faz com muito amor aquilo que a gente se formou, né? Não exaure. Pode botar 30 pacientes na minha agenda. Tipo, hoje eu tô com 30 pacientes na minha agenda. Só de atendimento, fora todas as outras coisas que eu faço. Cara, chega quinta-feira, eu tô cansada fisicamente, mas a cabeça tá pipocando. Já quero fazer mais coisas, sexta-feira eu venho pra cá, ou vou pras reuniões, ou vou pra mentoria. Mas assim, pra mim, atender não é trabalho. Gente, pode continuar me pagando, tá? É trabalho sim. Mas o meu sentimento não é daquela coisa cansativa. Ô Kelly, você comentou aqui que você tem alguns negócios. E como a gente está aqui nesse podcast que é o Pod Gestão, a gente vai falar sobre gestão, eu queria saber de você, como psicóloga, que a gente sabe que hoje, se eu estiver errado, você me corrija, mas que a maioria das pessoas se formam na psicologia e só segue a área clínica, e muitas vezes ela vai trabalhar em uma clínica, mas ela não pensa, às vezes, em empreender, abrir a própria clínica, ela mesma fazer essa gestão. E você que gere todos os seus negócios, mais todos os seus pacientes também, que você, né, acompanha. Então, conta pra gente como é que você faz para poder fazer essa gestão de tudo ao mesmo tempo, porque você falou que tem os seus pacientes, você tem mais 2 clínicas, você tem sociedade em outra, na neurofuncional, e está entrando numa outra sociedade agora. Me conta como é que você faz essa gestão. Primeira coisa que eu penso é fazer na gestão do tempo. Então, a coisa que mais impacta em fazer a gestão de vários negócios é eu fazer a gestão do meu tempo. Então, o que eu faço? Eu pego a minha semana e fraciono a semana. Fraciono os meus dias em tarefas. Por exemplo, hoje eu tenho uma agenda de 7 dias na semana, 3 dias eu atendo.
Então, terça, quarta, quinta é direcionado para o atendimento clínico. Então, eu vou né, seja o atendimento online, seja o presencial, eu vou para o atendimento clínico terça, quarta e quinta. E aí eu só faço isso na terça, na quarta e na quinta. E nos intervalos, obviamente, você tem um intervalo entre um paciente e outro, uma coisa e outra. Eu faço a organização financeira, eu tenho uma pessoa hoje que me ajude, isso é um privilégio também. Eu tenho uma pessoa que cuida de toda a parte financeira, de toda a parte de cobrança dos pacientes, fazer os boletos, mandar boleto, fazer cobrança. Essa parte eu tenho uma pessoa que me ajude. O restante todo, captar cliente, colocar na agenda, organizar, distribuir ali, fazer remanejamento de agenda, tudo isso eu que faço. E aí eu faço isso na terça, na quarta e na quinta. E aí nós temos segunda, sexta, sábado, domingo e segunda. Eu tenho mais 4 dias na semana para os outros negócios. Bacana. Então, primeiro eu divido a minha vida, né, dentro dos dias da semana que eu tenho, eu vou dividindo mais ou menos. E por que eu fiz essa negociação com a minha agenda? Se eu precisar fazer um curso, ministrar um curso fora de Brasília, participar de um curso mais extenso, normalmente eles são sexta, sábado e domingo. E aí, qual é a vantagem? Porque eu tenho a sexta, o sábado e o domingo livre para ministrar ou para participar desses cursos. E, em tese, eu teria a segunda-feira de descanso. Mas aí eu sosseguei? Não, eu cacei coisa para fazer. Então, a parte do digital, hoje, eu cuido dela na segunda-feira. Né? Então, a segunda-feira inteira é reservada para a parte do digital. Então, aí eu faço a gestão. O que tem que gravar, o que tem que organizar, os podcasts. Aí eu tenho um canal no YouTube e o podcast, né? Então, o podcast é gravado na segunda, à tarde, se a gente tiver material para produzir para os produtos digitais, todos são feitos na segunda, na terça, na quarta e na quinta eu atendo. Na sexta, eu tenho livre para as mentorias, eu também faço consultoria em algumas empresas, então eu tenho um trabalho super legal que eu vou para a empresa e eu atendo individualmente. Só que não é terapia, mas é terapêutico. Bacana. E o que eu faço dentro dessas consultorias, dentro das empresas? Ele me dá ali mais ou menos 5, 6 líderes e me dá para eu desenvolver as soft skills. Então, a coisa da mentalidade, do olhar para o negócio, do intraempreendedorismo, eu trabalho com eles individual, porque eu não gosto de trabalhar no coletivo. Bacana. Então, é um trabalho um pouco mais caro, demanda um pouco mais de tempo e tal. Não é um coach, porque vai muito além, é muito terapêutico, mas também é voltado para o negócio, porque quem me contrata é a empresa. Então, às sextas-feiras, em geral, eu reservo para esses trabalhos e para estar gerindo os outros negócios que eu tenho. Na sexta-feira, no sábado, eu vou lá para o negócio do neurofuncional, eventualmente alguma reunião, alguma coisa sábado e domingo. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que você precisa fazer gestão do seu tempo. Então, eu tenho um tempo bem organizado, uma agenda muito organizada com relação a cada um dos serviços. Então, se você me ligar hoje e falar, Kelly, quero um horário com você. Se eu não tiver na terça, na quarta e na quinta, eu não vou te colocar na minha agenda na sexta, no sábado, na segunda. Eu não vou abrir exceção. Porque a partir do momento que eu abro uma exceção, eu estou me desorganizando em função do seu tempo. Então, atender um cliente fora da minha rotina, da minha agenda, não faz sentido, porque eu tenho várias outras coisas para gerir. Então, acho que a primeira coisa que a gente precisa conversar sobre gestão é essa gestão do tempo, que a gente tem que é limitado, Diego. Né? O nosso tempo é limitado. A coisa mais limitada que você tem é o tempo. O dia vai acabar. Talvez os recursos, o dinheiro, os relacionamentos, tudo isso você tem como dar continuidade, mas o dia vai acabar e amanhã é outro dia. Ah, mas Não, amanhã é outro dia. Então, se eu não faço bem a gestão do meu tempo, não organizo as coisas que eu preciso fazer dentro do tempo que eu sei que eu tenho, que é limitado, eu não consigo. Aí, a partir disso, você vai para as coisas que você escala. Né? Tem várias coisas que você vai escalar. Atendimento, por exemplo, é uma coisa que eu não tenho como escalar. Porque depende só de você. Depende só de mim e eu tenho um número limitado de horas. Então, hoje, só existe agenda para atendimento individual comigo, são 30 horas na minha semana. Eu não coloco mais que isso. Posso ter menos, mas mais que isso não, que só não dou conta de fazer a gestão disso. Desses atendimentos, né? E olha, eu vou te falar uma coisa. Eu atendo 30 pacientes por semana e eu durmo depois do almoço, tá?
É mesmo? Durmo. Então você faz muito bem essa gestão do tempo. Você tem que contar um pouco desse segredo pra nós. Você utiliza algum tipo de ferramenta, de plataforma, alguma coisa assim? Agenda Google. Agenda Google. E aí, dentro da Agenda Google, eu abro aquela abazinha tarefas. Sim. E ali eu vou fazendo várias abazinhas de tarefas. Por exemplo, eu tenho uma tarefa de pagamentos, eu tenho a agenda, as tarefas dos meus cursos. Eu tenho várias tarefas e dentro da tarefa eu vou botando subtópicos e vou ticando ali. Os que se repetem, né? Todo mês vai aparecer ou toda semana vai aparecer ali pra mim. Então, eu todos os dias eu vou abrir a minha agenda. Então, eu vou ver ali os meus horários, o que eu tenho. Como as coisas são muito fixas e eu não abro mão, porque o tempo é meu, sou eu que mando nele, então eu não vou dar permissão para outra pessoa decidir a minha agenda. Bacana. Então eu vou oferecer para você um horário que está disponível para mim. Se não puder, tudo bem. Tem outros terapeutas, tem outras pessoas que vão poder atender essa sua demanda. Eu não vou. Porque se eu não for rigorosa com o meu tempo, eu estou dando permissão para o outro invadir a minha agenda, Diego. Sim. Então, eu uso ali básico, sem inventar a roda. Abro a agenda Google e dentro da agenda Google, agora eu tô ficando mais digital, porque até 2, 3 anos atrás, eu era totalmente analógica. Eu fazia agendazinha de papel, fazia minhas anotações, tudo no papel. Hoje eu tô passando bastante para essa parte mais tecnológica, usando a agenda digital, até porque depois que eu descobri que eu posso acessar ela de qualquer lugar, que eu não precisava estar com a agenda embaixo do braço, facilitou a minha vida. E aí, junto com ela, eu vou usando algumas ferramentas que o próprio Google te oferece, como esse gerenciador de tarefas. E aí, eu tenho também um gerenciador financeiros e o Trello. São as 4 ferramentas que eu uso para gerir os meus projetos e para fazer acompanhamento. Então, eu tenho o Trello lá da Wanda Horta, eu tenho o Trello da minha vida, tenho um Trello, por exemplo, quando eu estava escrevendo o livro, tinha um quadro só pro livro. Então, eu ia colocando os capítulos, as tarefas, o que tinha avançado, quem tinha mandado, quem não tinha, para organizar isso, porque eu era responsável por essa atividade. Então, assim, sem inventar a roda, o que já existe. Em geral, eu pego as plataformas que tem disponível o gratuito, que é fácil, que não... não tem desculpa. Eu já não tenho dinheiro para pagar, não vou fazer gestão porque eu não tinha dinheiro para pagar a ferramenta. Então, eu vou primeiro naquela que é gratuita, que é fácil, e eu indico para as pessoas começarem dessa forma. Porque senão a gente entra num lugar que fala assim, eu só vou fazer gestão quando eu puder pagar a plataforma tal. Quando eu puder pagar o aplicativo não sei o quê. E é tudo desculpa. Quando e se é desculpa. Então, eu tirei todas as desculpas, uso tudo que é grátis. A partir do momento que aquele grátis não está atendendo mais, eu migro. Normalmente, eles têm a possibilidade de migrar para o pago. E a vida segue e dá para organizar. Se as pessoas falam, mas eu não consigo organizar no meu tempo. Você não tem o interesse dele, tá tudo bem. Precisa de desculpa. Não quero organizar, porque para mim tá funcionando dessa forma. E ok, a vida segue. Bacana. E no meio dessa gestão como um todo, você escreveu o livro. Vamos falar dele então agora. Vamos. Que é a Psicoeducação. Leire, é pra cá que eu mostro o livro? Aqui nesta câmera aqui, ó, pra você que tá aí nos assistindo. Esse é o livro que a Kelly organizou, que ela comentou que foram quantas pessoas? 7? 7 terapeutas. 7 terapeutas que escreveram. 7 capítulos. Foram eu 7 capítulos. 2. Bacana. Tem o capítulo da família, são escritos também por 2 terapeutas, mas no final dos contos nós somos 7 terapeutas. E o livro, ó, fala Psicoeducação, o que você deveria ter aprendido sobre psicologia no jardim de infância. O nome aqui já chama atenção. A cor, então, né? Eu tô na paleta do momento. Tá na paleta do momento, né? Não podemos comentar, porque senão a gente vai fazer publi de graça. Mas aqui a gente tá vendo que o título já chama atenção. Kelly, conta pra gente qual que foi o intuito, o porquê desse projeto pra ter saído o livro. Olha, era pra ter saído eu tenho um outro esboço escrito, que era um livro contando a minha história. Porque eu gosto muito da minha história, eu gosto do jeito que... Eu acho que ela me transformou em quem eu sou. E tem uma história de muitos altos e baixos até os 36 anos. Muitos altos e baixos. E essa história envolve muitas pessoas, incluindo meu pai e minha madrasta. E essas histórias não são tão bonitinhas. Não são tão boas assim, né? Não é a parte tão bonitinha, assim, da vida, né? Que hoje todo mundo me vê como uma psicóloga bem conceituada, que tem um trabalho legal, que faz o que gosta, que se veste bem, que come bem, que viaja. Mas a história não é só isso.
E eu tinha um projeto já com a editora Escreva de contar essa história. E eu comecei a escrever. E meu pai morreu no meio do caminho. Uau. E aí, quando meu pai morreu, eu fiquei assim, cara, eu sei que eu vou desagradar muita gente com esse livro. Principalmente o meu pai. E ele não tá aqui mais pra brigar comigo. Então, não era o fato de não contar. Era pelo menos pra ele estar aqui pra se defender, pra me xingar, pra mandar eu tomar naquele lugar que fosse. Sabe? Pra me dar umas bofetadas, mas que ele estivesse aqui. A partir do momento que meu pai morreu, entalou. Eu não conseguia mais, sabe? Eu não conseguia escrever, eu não conseguia dar continuidade ao projeto, já estava pago. E eu fiquei... E aí a editora entendeu e falou, tá, vai no teu tempo. E um dia, assim, durante muitas oportunidades, várias editoras me convidaram para escrever capítulos de livro. E todas as vezes eu sentia que não era aquilo, que eu não queria escrever o livro de outra pessoa, eu queria escrever o meu. Mas ele não estava saindo. E numa dessas reuniões, para escrever um capítulo de um outro livro, ela falava da coautoria. E eu falei, cara, já que esse livro não tá saindo, não tá brotando, e se eu escrever o livro com outras pessoas? E se eu mudar o enfoque? Porque, por mais que tenha essa história que me constitui, tem a psicologia que me posiciona. Eu venho de um lugar, eu sempre digo que a beleza da minha história não é onde eu cheguei. Qualquer pessoa, com o mínimo, chega onde eu cheguei. É porque eu tava 12 casinhas para trás. Com a minha história, com toda a minha história da minha família, eu tava 12 casinhas atrás de todas as pessoas. Por não ter família, por não ter casa, por não ter apoio, por ser disléxica, por ter estudado lá na roça, lá no interior, por ter trabalhado na casa dos outros. Então eu tinha várias desvantagens. Então eu chego em Brasília, a galera já, né, se preparando para vestibular, não sei o quê, e assim, a vida super adiantada, e eu lá, roceira, menina, falando porta ainda. Porta, porque sendo zoada na escola. Então eu chego num lugar que eu falo, cara, eu tô menos 12, mas ok, eu vou chegar junto com eles. Não interessa quando, mas eu vou chegar. E aí eu falei, tá, e se eu contar daqui pra frente? Eu não consigo contar daqui pra trás, mas a psicologia é um marco muito forte na minha vida. Não só um marco depois que me formei, mas um marco de eu acreditar, de eu, sabe, lutar contra tudo e contra todos, porque eu queria fazer psicologia. Então eu tentava arrumar um emprego melhor, porque eu queria ter grana para pagar a psicologia. Eu fazia várias estratégias na minha cabeça que nunca davam certo no final das contas. Mas e se eu fizer isso, aí eu vou conseguir, e aí chegava lá, não dava. Aí, se eu fizer isso, eu vou conseguir, e chegava lá, não dava. Ok. Quando a psicologia chega na minha vida, ela é um mega divisor de águas. Ela muda todo o curso da minha jornada. Seja financeiro, seja educacional, na minha família. No primeiro ano da faculdade, eu tomei a decisão que eu precisava me separar, porque aquele relacionamento não estava me favorecendo, estava me prejudicando. Então, foram várias coisas que aconteceram. Eu falei, e se as pessoas soubessem disso? E se as pessoas tivessem acesso a isso da maneira simples e natural? Porque você vai num livro de psicologia, você vai num livro de teoria da personalidade, você vai num livro de desenvolvimento humano, você vai num livro de psicanálise, é muito difícil, Diego. Então as pessoas têm muita preguiça da psicologia porque é difícil, porque é chato de ler, porque é cansativo, porque os termos são... Sei lá, até você entender uma coisa com a outra, a gente passa 5 anos, sai de lá e fala, meu Deus do céu, quando você escuta Lacan, você ainda dobra uma corda lá do neurônio, você não sabe o que fazer com aquilo. E eu ficava pensando, se é assim pra mim, que queria tanto, que me esforcei, que fiz 5 anos de faculdade, imagina pra pessoa lá na ponta, que não tem grana nem pra pagar a terapia. E se eu produzir algo que, chegando nessas pessoas, podem ajudá-las de alguma forma? Seja acessível, né? Acessível, principalmente na linguagem, sabe? Porque não é sobre vender o livro. Eu quero vender, óbvio, eu quero que ele seja um best-seller, mas no fim das contas é a psicologia chegar na mão das pessoas, porque hoje ainda existe um mito de que psicologia é para rico. E de fato é um processo caro. De fato é um processo que demanda tempo, demanda investimento, demanda recursos emocionais muito fortes, muito preciosos.
E aí, quando eu separei essas 7 áreas da vida, quando eu abri o Trello, né, para escrever o livro, que eu coloquei as 7 áreas, que eu comecei a convidar colegas, terapeutas, e que as pessoas começaram a dizer, não me interessa, não sei se eu quero, não é meu momento, eu fui desmotivando. Eu falei, cara, mas não é sobre mim, é sobre o propósito desse livro. Aí eu voltava e me lembrava do propósito, é para a psicologia chegar em todos os lugares. Não do jeito técnico, mas do jeito que a gente psicoeduca o nosso paciente lá quando ele chega no processo terapêutico. Então, se você lê o livro, se você for um psicólogo e lê o livro, você vai falar, nossa, mas é tão banal. Mas não foi escrito para psicólogo. Ele foi escrito para a população que não tem acesso à psicologia. Ele foi escrito para as pessoas ou que ainda não puderam iniciar um processo terapêutico ou que não entenderam a importância disso, o impacto que isso tem na vida delas. Então, eu começo com um capítulo de mentalidade, depois eu passo pelo capítulo do fisiológico mesmo, do corpo, né? Porque você passa ali pelos pensamentos e aí você passa pelas emoções. E onde que essas emoções vão desaguar? Sim. No teu físico, que são os sentimentos. Você sente no corpo, você sente o medo, você sente a alegria, você sente uma vibração diferente no teu corpo. E aí nós passamos por esse capítulo do corpo, depois nós passamos pelo capítulo da família, né? Depois nós passamos pelo capítulo do relacionamento, da carreira, da espiritualidade e, por último, o dinheiro. Não sei se eu lembrei de todos, mas eu acho que a sequência é essa mesmo. Então, a gente vai passando por todas as áreas que, em algum momento da tua vida, você vai esbarrar em alguma questão emocional relacionada a essas áreas da vida. Então, a ideia, a intenção do livro, Diego, é fazer a psicologia. Eu sou tão apaixonada pela psicologia que eu queria, sabe, porque se você for no CRP, se você for num congresso, é tudo tão técnico, é tudo tão rebuscado. É uma linguagem voltada para o profissional que estudou aquela área, né? Exatamente. E eu sinto falta disso, sabe, da psicologia para as pessoas mesmo. E aí eu podia ter escrito sozinha, minha editora brigou comigo várias vezes, ela falou, não... Mas a ideia é sua, o nome, você pensou nesse nome, você sonhou com esse livro, escreve os capítulos. Eu falei, não quero. Primeiro que eu empodero psicólogos. Como que eu empodero psicólogos? Como que eu falo para psicólogos empreender? E no empreendimento meu, eu não convido psicólogos. Eu não dou luz, eu não dou voz, eu não dou cartaz para outros psicólogos. Na minha cabeça não fazia sentido. Sim. E o outro era para eu não enviesar só pela maneira como eu penso. Então tem 7... cabeças pensantes. A pessoa que compra esse livro, que tem acesso a esse livro, ele tem acesso a 7 terapeutas. Olha que mágico é isso. Que rico. Então, o que move meu coração com relação a esse livro é essa possibilidade das pessoas terem acesso à psicologia de uma maneira simples, fácil e acessível financeiramente. O Kelly, e se eu quiser comprar esse livro, como é que eu faço? Ele está na Esquilo, né? Você consegue comprar ele pela Esquilo, tanto digital quanto físico. Bacana. Que a Esquilo, a gente ainda não colocou ele na Amazon. Vocês podem fazer propaganda aqui. Na Amazon patrocina nós. Alô, Amazon! Patrocina olha aqui para nós. E então como a editora tem uma parceria muito forte com a Esquilo, ele já está na Esquilo e a gente já está trabalhando para colocar ele na Amazon também. Bacana. Ou entrando em contato com um dos autores, que também é super possível da gente. Inclusive, quando você entra em contato com o autor, ele já te manda com a dedicatória, autografada. Show de bola. Eu vou já fazer aqui, né, a inveja, né, para as pessoas que vão nos assistir, porque eu já tenho o meu autografado. Né? Esse daqui não é o meu tá na minha casa, mas o meu já tá autografado. A Kelly me deu de presente, né, Kelly? Foi uma semente, né? Foi uma semente lá do evento que a gente tava junto, e o meu já tá autografado. Então, ó, se liga para você poder comprar e acessar esse conteúdo. São, como a Kelly falou, são 7 especialistas. Então, assim, você vai perder tempo se você não ler, tá? Então, como a linguagem é voltada para o público que não fez psicologia, então não fique preocupado daí, achando que essa linguagem que está aqui vai ser a linguagem que você não vai entender nada, tá? Então, é a linguagem que você vai entender. Não é à toa que está aqui, ó, o que você deveria ter aprendido sobre psicologia lá no Jardim de Infância, né? De forma simples, né? Exatamente. Como uma criança aprende. Exatamente. E depois, no final, a Kelly também vai falar das redes sociais dela, vocês vão poder entrar em contato com ela para poder falar sobre, né, mais sobre o livro. Agora, Kelly, eu também fiquei sabendo que você abriu
um podcast. É verdade. Como diz nossa amiga Matilde, podcast. Para poder falar com psicólogos, que se chama PodPsi. Exato. Não é isso? Qual que foi a ideia e o porquê que você quis fazer um podcast voltado para falar com os psicólogos? Olha, é uma categoria que eu me incluo, tá? Que foi muito pouco preparada para empreender. Bacana. Então, a gente foi preparado para atender. A psicologia, Diego, ela tem um cunho muito social, sabe? Parece que a gente é um sacerdócio e que a gente tem que devocionar a nossa vida a atender as pessoas de graça. Então, e não é bem por aí, né? E não é por aí. Porque como a gente falou hoje mais cedo, né? Ou é empreendimento ou é hobby. Sim. E hobby não dá lucro. Então, a psicologia na minha vida, ela não é um hobby. Ela nunca foi. Ela paga as contas e ela paga muito bem, obrigada. Eu vivo muito bem como psicóloga. Eu demorei, na minha carreira, para ganhar dinheiro com a psicologia, de verdade. Eu me formei em 2010. Eu fiquei no serviço público, concomitante com o consultório, até 2013. Então, em janeiro de novembro, saiu a minha exoneração, me exonerando para o dia 1º de janeiro de 2013, sai a minha exoneração no Diário Oficial. Então, de janeiro de 2013 em diante, eu era só psicóloga. E eu tinha que fazer aquilo dar certo. E eu me lembro que quando eu estava saindo do serviço público, o meu chefe virou para mim e perguntou assim, a gente tinha uma relação muito legal, assim, ele se preocupava de fato com a equipe dele e tal. Quando eu fui pedir exoneração para ele senta lá! E eu nem era a melhor funcionária do planeta, tá, gente? Vou logo dizendo aqui, não fica criando... porque ela era muito boa. Não! É porque tinha pouca gente mesmo pra fazer o serviço que a gente fazia. E ele ficou desesperado de eu ter que sair. Eu pedi a minha exoneração em outubro. Ele falou, pelo amor de Deus, não me abandona no final de ano. Porque tem algumas áreas no serviço público, final de ano, como prestação de contas, pagamento e tal, nota de empenho, que é muito crítica no final de ano. E eu pedi exoneração exatamente nessa época. E a gente, para pagar outra parcela do convênio, precisa ter uma aprovada. E eu trabalhava com aprovação de convênios que eram, né, liberação de recursos do serviço público. E aí ele falou, pelo amor de Deus, não sai daqui não. Mas não é porque eu era maravilhosa, eu era muito ruim, mas eu era mais uma fazendo a tarefa. Male, mas eu tava lá fazendo. E eu falei para ele, tá, você foi legal comigo, você me ajudou em várias vezes que eu precisei e tal, eu fico até janeiro, fico até passar essa confusão aí de final de ano. E assim eu fiz. Quando eu saí, assim, eu saindo, ele ainda naquela coisa ali, você vai mesmo, vamos revogar essa exoneração e tal, eu não vou. Eu vou viver da psicologia. Aí eu brincava, eu até hoje, chefe, não me escute. Eu brincava e falava assim, se der tudo errado, você deixa eu voltar. Mas no fundo, meu coração não queria voltar, só não queria fechar uma porta. Então, eu saí, assim, em paz, fiz tudo que ele me pediu, deixei meus processos mais ou menos organizados. Quem pegou meus processos lá deve ter me xingado muito, mas eu quero que eu dava conta de fazer. Então, por que eu pedi exoneração? Porque eu comecei a adoecer. Eu tive uma paralisia facial. E eu fui lá, a gente tinha o Dr. Miziara, que ele era do HFA, mas ele atendia lá no Ministério da Defesa. Eu desci, ele olhou pra minha cara e ele disse, isso é estresse, gata. E eu nem trabalhava desse tanto. Mas eu odiava tanto o que eu fazia, que eu tive um princípio de paralisia facial. Então, a minha sobrancelha deu uma caidinha, minha boca e tal. Então, eu sou meio esquisita desse lado, hein, gente? Reparando. Agora todo mundo vai reparar, né? Você fez essa ênfase e agora não tem jeito. Porque foi muito significativo. Isso foi em outubro. Eu tinha acabado de voltar de férias. Isso foi 2012 para 2013. Outubro de 2012. Legal. Eu tinha acabado de voltar de férias. E eu fiquei assustada. Eu falei, gente, como assim? Eu tô tendo um treco com 32 anos. Nossa. Não faz sentido. E eu falei, não, tá. Aí cheguei pra ele, pedi exoneração. Quando eu subi do lado do postinho médico, eu já subi pedindo pra ele minha exoneração. Falei, cara, eu não fico mais aqui. Eu já tinha meu consultório montado e tal. E depois que passou, ele falou, senta lá, daqui a uma semana a gente conversa. Quando deu uma semana, que ele veio pra conversar, pra saber se eu ia sair mesmo, ele, mas assim, você se estruturou, se organizou? Eu, claro que não. Ele, mas como que você vai sair? Eu confiando na graça divina. Não foi ele que botou esse desejo no meu coração, ele que lute. Não foi Deus que despertou esse desejo meu. Ele que lute, meu filho. Ele vai prover. Deus proverá, porque eu não tinha um puto dinheiro. Tinha um centavo guardado. Aliás, o dinheiro mal dava pra pagar as contas, Diego.
A outra se morrendo ali, ó, emocionada. Segura, toma aí, Lady B, uma Segura, água. Lady Jen. E aí eu não tinha um puto guardado, mas eu fui assim mesmo. Eu tinha um consultório e eu tinha eu era tutora de um curso, então eu ganhava 300 e poucos reais. Então eu passei de 2.500 que eu ganhava na época para 300 reais. Era o dinheiro que eu tinha. E esse dinheiro só dava para pagar o aluguel da minha sala. Eu não tinha dinheiro para comer, eu não tinha dinheiro para botar gasolina, eu não tinha dinheiro para pagar a prestação do meu carro. E eu fui assim mesmo. E fui. E aí eu passei de janeiro, e foi exatamente quando eu comecei o doutorado. E ainda tinha que viajar para a Argentina para fazer o diabo do doutorado. Nossa. Quando eu, passei 9 meses... Então, assim, eu tinha 6 pacientes, mais ou menos, que eu atendia ali nos horários que dava, né? Porque eu fazia minhas 40 horas e atendia à noite. Aí, eu ganhava os 2.500, mas mais ou menos, na época, uns 1.500 reais. Uhum. Então, dava 3, 4 mil, né? Gente, eu não sei fazer conta, eu não vou fazer... Repete de novo. 2.500 mais 1.500, 4. É isso mesmo, 4 mil reais. Então, no final do mês, eu tinha 4 mil reais, que eram os 2.500 do Ministério, mais 1.500 dos pacientes. Quando eu saí, eu tinha 300. Todos Meu Deus. Os meus pacientes caíram fora. Que Janeiro isso? É muito normal isso acontecer. Mas assim, eles desapareceram da face da terra, Diego, que você não tá entendendo. Que é isso, gente? E aí eu tinha 300 reais e só dava pra pagar o aluguel. Deu aquele negocinho no coração? Deu. Peguei todas as contas, joguei pra cima, falei, o que ficar lá em cima eu pago, o que cair, seja o que Deus quiser. Parei de pagar meu carro, parei de pagar tudo. Eu só pagava o aluguel, porque eu precisava de um lugar pra atender. E comecei. Aí foi quando eu fiz consultoria na Brasal, junto com o João Solé. Fiz, tipo assim, tudo. Se você me chamasse pra lavar um banheiro, eu ia. Porque eu precisava de grana. Eu não tinha dinheiro pra botar gasolina. Eu tinha um projeto na Ceilândia que eu atendia de graça as crianças da Ceilândia. Eu tinha que ter gasolina pra ir lá, uma vez por semana. E assim, a vida foi me colocando em situações muito difíceis. Realmente, fiquei com o carro atrasado, fiquei com muito... IPTU, nem sabe, né? IPTU não, IPVA, sabe Deus quando eu vou pagar. Então, aí eu fiquei de janeiro até setembro nessa pindaíba. Nossa. Fazendo gestão do que não tinha. Fazendo gestão de como que eu ia sobreviver no final do mês. Em setembro, 9 meses depois, eu tava ganhando os mesmos 4 mil reais só da psicologia. Ou seja, em 9 meses eu estava fazendo o que o Ministério, que eu tinha que empenhar 40 horas, mais os meus atendimentos me davam. Isso só com os seus atendimentos clínicos? Só consultório. Só o consultório, e eu ajudava o João nessa consultoria. Bacana. E eu tinha a tutoria lá do curso. Então eu tinha os 300 reais, o João me pagava mais ou menos uns 300 reais, o resto tudo consultório. Mas em setembro eu já estava fazendo 4 mil, os 4 mil que eu tinha. Opa! Tem luz no fim do túnel. Foi ali que eu comecei a perceber. E eu tipo assim, embora eu não goste de números, sabe fazer conta, eu gosto de conta. Eu gosto de conta, principalmente quando ela é positiva. Eu falava, cara, eu tô aqui fazendo 40 horas pra ganhar 2.500. Eu faço 6, 7 horas, ganho 1.500, a conta não fecha. E se eu fizer as 40 horas pra mim? E se eu parar de vender minha hora pro Ministério e começar a vender essa hora pra mim? O que acontece? Quantos R$1.000 eu consigo fazer em 40 horas? Porque se em 6 horas eu faço 1.500, quantos que eu vou fazer em 40? Não fecha essa conta, minha hora tá muito barata. Eu lembro que eu fiz uma conta, minha hora tava sendo vendida a R$11, Diego. Falei, não, no consultório, fazendo muito barato, eu cobro R$60 a minha hora. Por que eu tô aqui no Ministério vendendo minha hora a R$11? E fiquei puta comigo, porque eu tava vendendo. Ou seja, você ganhava hora... quase 6 vezes mais, cobrando por tua conta. E aí eu falei, cara, eu vou me meter nessa aqui, vamos ver de qual é. Como todo bom empreendedor. Naquele momento, eu não sabia que eu estava empreendendo. Eu estava sendo ousada, como todo empreendedor. Sim, sim. Eu acreditei na ideia, eu tinha um espaço, eu tinha uma sócia. Eu falei, seja o que Deus quiser, vou. Com esses 10 pacientes, eu entendi que eu podia ali construir uma jornada dentro da psicologia e fazer uma carreira profissional, ganhando dinheiro com a psicologia. Bom, essa jornada deu super certo. Funcionou. Eu consegui prosperar e progredir na carreira como psicóloga, como empreendedora. E aí veio
uma situação que eu comprei uma clínica, não deu certo, aí eu vendi essa clínica e fiquei com tempo ocioso, porque eu não aguento ver meu tempo ocioso, eu quero já preencher. E eu tinha um colega do curso de coaching, que ele é um super empresário aqui em Brasília, né? A gente acabou se tornando amigo dele, da irmã dele e tal. E ele super empreendedor. Aí um dia eu... Vitor, você não podia... Eu sei que eu sou muito boa tecnicamente, mas eu não sou empreendedora. Tu não me dá uma mentoria aí, não? Aí ele, vamos tomar um café, vamos conversar? Nessa conversa, ele sabia que eu tinha feito a formação em coaching. Ele, você tá trabalhando com coaching? Eu falei, tô. Ele, então, eu te dou a mentoria... Em troca, em contrapartida, você vai atender minha liderança aqui na empresa. Ele tinha uma liderança muito jovem, muito imatura ainda, profissionalmente, porque era jovem, né? Você pode esperar muita coisa de alguém que ainda não tem vivência. E aí ele queria acelerar o processo dessas pessoas. Ele virou para mim e falou assim, vem atender essa minha liderança aqui dentro da empresa. Foi quando eu comecei a fazer esse processo, essas consultorias dentro das empresas. E esse trabalho deu tão certo lá que ele me propôs a gente construir um negócio digital. Começar a construir produtos digitais para também rentabilizar isso. E aí eu super adorei a ideia. Ele colocou a equipe de marketing inteira dele à minha disposição e a gente começou a construir. E aí a gente começou a produzir, né, esse conteúdo para o YouTube e para o Instagram. Naquele primeiro momento eu estava produzindo conteúdo para a CLT. Criei produtos, a gente vendeu produtos, né? O Promova-se foi o primeiro produto que eu fiz no digital. E em determinado momento, uma social media virou para mim e falou assim, mas você ama tanto a psicologia, por que você não tá falando da psicologia? Aquilo doeu. Porque eu estava dentro de uma empresa, estava sendo apoiada por essa empresa, fazia muito sentido falar para aquele público. E aí eu me desvinculei dessa empresa, contratei uma agência de marketing e fomos produzir conteúdo para os psicólogos. E aí qual era a minha jornada? Essa jornada de sucesso, de viver da psicologia, de empreender como psicóloga, né? Entender a psicologia como um negócio. Bacana. E o que eu entendia? Que o psicólogo, em geral, ele não é preparado para isso, Diego. Ele é preparado tecnicamente para atender, mas não necessariamente para ganhar dinheiro. Como eu estava falando lá no começo. A gente meio que vive lá uma sociedade secreta do sacerdócio da psicologia, que a gente só pode atender de graça, que tem que fazer caridade, enfim. E eu não concordava com isso. Eu achava que era uma profissão, que era um baita de um serviço, que era um serviço muito elaborado, muito sensível e que precisava ser bem pago. E aí eu comecei a falar para psicólogos deste lugar. De alguém que conseguiu alavancar a vida, a carreira, os negócios, financeiramente, com a psicologia. Eu não tinha o costume de ver isso. A minha tese de doutorado, né, era sobre isso, sobre o comportamento empreendedor do psicólogo clínico. Então, começamos e hoje estamos, né, muito bem posicionados nessa ideia de levar para os psicólogos empreendedorismo. E aí nasce o primeiro Power Psi, né, que é uma comunidade, os cursos, todas as vertentes que a gente quer entregar para o psicólogo, esse posicionamento de empreender na psicologia. Porque tem um monte de gente empreendendo um monte de coisa, mas não empreendendo na psicologia, que é um serviço que as pessoas demandam. Cada vez mais, depois da pandemia, então, cada vez mais as pessoas estão preocupadas com a saúde mental. Então, a gente tem uma oportunidade, a gente tem negócios, tem produtos, tem livros, tem muita coisa para ser vivida na psicologia e fazer dinheiro com isso. Que, em geral, os meus colegas entendem como, não, parece até que ganhar dinheiro é pecado. Não é pra gente, entendeu? Que a gente tem que fazer de graça. Então, foi aí que eu comecei a entender que eu precisava falar para essas pessoas, não do lugar da ideia. Pode ser. Não, eu fui lá, eu vivi do -0 até hoje ganhar, assim, tem meses, R$20 mil, salário de servidor público. Até mais, né? Tem servidor que nem isso ganha. Só no atendimento. Então, as fora os outros negócios. Os outros negócios, por fora. Tenho outra rentabilidade,
Mas só o consultório, Diego, hoje me rende 20 mil reais. Olha aí. E olha que meu preço nem é o mais caro de Brasília, hein? Tá vendo? Preço bem... Então você que é psicólogo, se liga, meu querido. Se liga porque dá dinheiro, né? Além, a gente tem que trabalhar sim por amor, mas é o dinheiro que paga boleto. Amor não paga boleto ainda não. Pelo menos não descobrir essa fórmula. Se alguém souber, pode comentar aqui nesse vídeo para poder a gente trazer para cá, porque eu nunca ouvi falar sobre isso, né? Kelly, agora vamos fazer o seguinte, você falou que lida com psicologia clínica, você atende pessoas e a gente sabe que isso reverbera em algo muito positivo no comportamento das pessoas dentro das organizações. Como a gente está aqui num podcast de gestão, para poder falar na linguagem da gestão, quais que são os benefícios que as empresas colhem com a terapia que é aplicada, por exemplo, nos colaboradores e que as pessoas também colhem, né? Não só a organização, mas também a pessoa física. Olha, quando a empresa me contrata para fazer esse trabalho que eu falei para você, que eu vou lá dentro da empresa e atendo normalmente liderança. Por quê? Porque eu ensino eles a disseminarem o conhecimento que eles têm comigo e uma das tarefas dele é ensinar e replicar tudo que eles aprendem. Bacana. Se eles não replicam, o meu trabalho não faz sentido. Então, eu começo com a mentalidade. Primeiro, entendendo o propósito dele dentro daquela empresa. Aliás, o propósito de vida dele. O propósito de vida dele não necessariamente vai estar ligado à empresa, mas a empresa é um meio de. Quando ele entende que se ele faz bem o trabalho dele, se ele é bem remunerado, se ele bate as metas, se ele faz a empresa crescer, naturalmente ele está caminhando em direção ao propósito dele, que pode estar relacionado com aquela empresa ou não. Por exemplo, vou dar um exemplo dessa última empresa que eu estou dando consultoria agora. É uma empresa que trabalha com material hospitalar. Nem todas as pessoas, tem muitos enfermeiros que são os revendedores, digamos assim, dos produtos hospitalares. Não necessariamente o propósito de um enfermeiro vai estar conectado com vender produtos, não é medicamento, é curativo, eles trabalham com várias linhas, mas uma da que eu me lembro agora são os curativos a vácuo. Não é vender curativo, mas vender curativo, se posicionar, aprender a usar o Trello, aprender a ter uma boa comunicação, a entender qual é o propósito dele, a se posicionar, isso naturalmente reverbera no resultado. Reverberando no resultado, ajuda ele a conquistar os sonhos e os propósitos deles. Então, o que eu trabalho essencialmente dentro da empresa? Mentalidade. Então, eu pego e assim, os meus pacientes, as pessoas que fazem mentoria comigo, costumam dizer, Diego, eu desacredito disso, tá? Dizem que eu sou muito má. Mas eu acho que não, acho que eu sou muito fofinha, muito legal. Mas eu falo coisas que ninguém tem coragem de ouvir. E que se as pessoas muito próximas falam, causa intriga. Ah, porque é intriga, porque é isso, porque é aquilo. E eu falo coisas muito duras pro gestor que me contrata, pro líder e pro liderado. Então, eu tenho uma permissão enquanto psicóloga, que talvez o gestor não tenha, que vai parecer assédio. Eu tenho uma permissão como psicóloga muito forte de chegar e trazer verdades muito duras quanto ao resultado, quanto ao dress code, quanto à mentalidade, quanto ao relacionamento que ele tem com os colegas. E isso, Diego, reverbera em dinheiro. É dinheiro no caixa. Porque quando o cara começa a performar bem, quando ele começa a trazer resultado, o impacto é direto. Então, aqueles 30 mil que a empresa me paga, ela está ganhando 90 mil. Ela me paga com o resultado que eu gero para ela, entende? Então, assim, eu entendo claramente que o resultado da mentalidade muda tudo. Porque foi quando eu alinhei a minha mentalidade com o que eu queria, deixar de, eu tenho 2.500 fixos eu não tenho nada, mas eu posso ganhar quanto eu quiser. O que mudou do serviço público para empreender na psicologia? A minha mentalidade. E assim é dentro da empresa. Enquanto o colaborador, o funcionário, ou até o gestor, o dono da empresa, essa empresa que eu estou dando consultoria agora, eu tenho a felicidade de atender o gestor. E eu digo exatamente isso para ele. Para de olhar para número e começa a olhar para as pessoas. Para de olhar para o resultado que ela tem. Olha, você acha mesmo que você vai motivar ela por dinheiro, fulano? Fulano, a pessoa tá cagando para ganhar dinheiro de qualquer outra forma. E você tá achando que só dá aumento, dá isso, dá aquilo, vai trazer o colaborador pro seu lado? Não vai. O que vai trazer o colaborador pro teu time é você entender o que motiva ele. Você não sabe.
Você não sabe o que motiva essas pessoas. Então vamos aprender? Vamos olhar para as pessoas de fato e entender como que você vai motivar essa pessoa. E dê um exemplo para ele. Cara, se tu chegar aqui para mim hoje e falar, Kelly, toma aqui, ó, tá 100 mil reais aqui na mesa. Faz esse projeto para mim. Eu vou olhar os 100 mil, ele vai me dar um negocinho assim, vou querer os 100 mil, mas eu vou me perguntar, tá, esses 100 mil a troco de quê? Das minhas horas, eu vou ficar lá, vou me desgastar, você vai me cobrar, vai encher o meu saco. Mas se você chegar para mim e falar assim, Kelly, olha, tem esse projeto aqui, isso vai te dar projeção, isso vai te ajudar, sei lá, ser convidada para um TEDx, vai te ajudar a palestrar, vai te dar... Porque o que me motiva não é o dinheiro, é a projeção que eu tenho dentro da minha carreira. Você pode me convidar para eu ter projeção dentro da minha carreira, você pode oferecer R$0, é capaz de eu ir. Mas se você me oferecer 100 mil para uma coisa que não faz sentido para mim, cara, continua sendo 100 mil, não faz sentido para mim. Para muita gente vai fazer até determinado ponto, porque se a gente observar a pirâmide de Maslow, vai ter uma hora que Sim. dinheiro não vai mais motivar as pessoas. E você só está motivando elas pelo dinheiro. E muitas das vezes não tem ninguém que fala isso para o gestor. Até tem, mas ele não ouve. Mas quando é um psicólogo, que é o sujeito suposto saber, é a psicóloga que está falando. E a psicóloga não é contratada da empresa. Ela vem, fala tudo isso e vai embora. Isso faz, assim, isso tem um peso. Isso dá uma importância para o que está sendo dito, porque ela vai dizer isso e ela vai embora. Então, ela precisa se responsabilizar pelo que ela está dizendo. Ela não é mais uma funcionária da empresa. Então, eu não tenho aquele compromisso de falar aquilo só para ser legal. Eu tenho um compromisso com o meu trabalho. Ah, todo mundo trabalha assim? Não, mas eu trabalho dessa forma. Então, eu entrego visando a mudança de mentalidade sobre o que aquele colaborador se propõe a fazer para gerar mais resultados para a empresa. Show de bola. Então, o que você recomenda é que toda empresa invista nessa parte. Sim, fortemente. Porque se as pessoas não vão chegar lá com a mentalidade correta, digamos assim, ou alinhada, mas se a empresa ela tem muito claro onde ela quer chegar e ela alinha com o colaborador que ele não precisa chegar no mesmo lugar, mas que aquilo é um caminho e que se ela ajuda a empresa a crescer, ela também vai atingir os objetivos dela, faz total diferença. Show de bola. Kelly, nós estamos encaminhando aqui para o final. Com certeza a gente teria muitos outros assuntos, vamos ter outras oportunidades para a gente debater, porque eu acredito que é muito importante a gente falar desse aspecto em específico, mas com bem mais aprofundado, detalhes e tudo mais, porque eu acho que é bacana para poder as empresas entenderem um pouco sobre como também cuidar da saúde mental dos colaboradores, produzir um ambiente de segurança psicológica. Acho que tem umas coisas muito bacanas aí que a gente pode discutir em outro momento, né? Em outro programa aqui, que a gente consiga trazer mais detalhes em relação a isso. Eu acho que vai ser sensacional. Então, agora que a gente está encaminhando para o final, Kelly, deixa as tuas redes sociais, como que as pessoas podem te encontrar, como elas podem falar com você. Diga aí, como que é que as pessoas que querem conversar com a Kelly, onde é que elas acham a Kelly? Bom, o principal canal é o Instagram, Kelly Rodrigues, com 2 S no final, porque já estava ocupado, Kelly Rodrigues, Kelly com I. Não é Kelly com Não Y? Não é Kelly com LLY. Meu pai economizou nas letras. Eu acho que ele pagava por letra, só pode. E eu tenho que explicar meu nome para todo mundo. Ele quis ir no básico. Isso. Kelly com I, K-E-L-I, Rodrigues, com 2 S no final. Eu tenho bastante acessibilidade, dou bastante acessibilidade. Gente, eu demoro, mas eu respondo todo mundo que fala comigo lá no direct. O outro canal é o YouTube, que é o Power Psi, que a gente produz muito conteúdo mais denso, mais profundo. Inclusive os podcasts estão lá. Tem os Segredos do Psi Milionário também, que é uma série que a gente fez. Tem eu contando um pouquinho da minha história. Então tem conteúdo mais profundo e tem esse conteúdo diário ali no Instagram que as pessoas podem ter acesso. Mas que também pode me chamar lá no direct e, né, para a empresa, para o atendimento clínico, ou para uma consultoria, ou para uma sociedade, porque agora eu tô assim, eu tô fazendo sociedade com Deus e todo mundo. Então quem quiser virar sócio da Kelly, o recado já foi dado, aí, hein? Né, tem um negócio legal aí, eu não tô dizendo não, nunca digo não. Deixa eu ver.
Então, estou Deixa eu sempre aberta analisar. para as possibilidades, estou aberta para negócios, para conversar, para orientar, de repente, alguma empresa que esteja te assistindo aqui, como que esse trabalho é feito. Às vezes, nem por mim, eu não sou psicóloga organizacional, eu sou psicóloga clínica e eu entro na empresa com este viés. Então, eu vou olhar para a pessoa. Então, às vezes, isso é uma novidade, é uma coisa que às vezes não acontece muito, mas precisar de alguma orientação para psicóloga que está aí na tua empresa, ou para quem trabalha com isso na tua empresa, só me chamar lá no Kelly Rodrigues e a gente se conecta. Show de bola. Kelly, obrigado por ter aceitado o Foi um convite, ter prazer. participado aqui com a gente. E com certeza a gente vai ter outras oportunidades aí, que a gente ainda tem muito assunto aí que Muito. com certeza ficou pelo ar. Mas então, sociedades? Podemos também, ó, quem sabe, né? Então você que tá aí, ó, vendo esse vídeo aqui agora, primeiro, não esqueça de dar o seu like, se inscreva aqui no nosso canal para você acompanhar todos os conteúdos e também compartilhe esse vídeo para que outras pessoas sejam alcançadas. E olha, através desse conteúdo da Kelly, provavelmente você ficou com algumas dúvidas. Então comenta aqui nesse vídeo, trazendo aquilo que você quer dentro desse assunto que a gente conversou aqui da psicologia, o que que nós podemos aprofundar para te ajudar. Seja você empresário, empreendedor ou pessoa física que quer alavancar também a sua carreira. E aproveite para poder também seguir as nossas redes sociais lá no Instagram, pod.gestão. Você pode seguir as nossas redes sociais e também acompanhar um pouco do nosso trabalho. E eu vejo você no próximo episódio. Até lá!